Senhor amado, que essa palavra vem de encontro com os nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Maravilha. Os irmãos que trouxeram a Bíblia, quero convidar os irmãos para estar de pé, por favor. Quero ler um texto da palavra de Deus que está em Mateus. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. E o versículo de número 36. Deus abençoe. Deus abençoe pastor Adolfo, pastora Vânia, pastor Carlos Eduardo, pastora Luana, o presbítero irmão Zé. Ô irmão Zé, o senhor está ficando para o arrebatamento, hein, irmão Zé? Que benção. Muita gente indo, irmão Zé ficando. O Zé está forte. Deus abençoe o senhor, irmão Zé. A Marinha. Deus abençoe aonde estiver chegando esse culto. Que Deus abençoe as pessoas que estão vendo, assistindo, né? Pela live da igreja. Mateus capítulo 24 e o versículo 36 diz assim a palavra de Deus: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém, irmãos? Pode sentar-se na presença de Deus. Meus irmãos, palavra de Deus para nós. Muitos de nós ficamos pensativos, tem hora, acerca das coisas do fim, e nós olhamos para todos os lados e começamos a refletir acerca das coisas que andam acontecendo no mundo. Para aqueles que estão acompanhando o que acontece, acaba que consegue entender um pouco do que está acontecendo. Houve uma época que eu também não me interessei muito por acontecimentos que aconteciam, né, no mundo inteiro. Tem vezes que a gente está só interessado mesmo em saber o que nos interessa, né? Eu já vivi esse momento de me interessar só por aquilo que me interessa. Mas a gente vai amadurecendo e vai começando a perceber o que anda acontecendo com todas as pessoas e famílias no mundo afora. Antigamente eu pensava um palmo da minha mão. Às vezes eu pensava em alguma coisa até do outro lado da rua. Mas a gente começou a amadurecer e aprender que a vida é um pouco mais longe. A vida é um pouco mais além.
e que a gente tem que começar a se preocupar exatamente com o que está em nossa volta. Porque afinal de contas nós estamos nesse mundo para uma missão. Todos nós estamos aqui comissionados. Para alguns é revelado a sua missão. Outro dia eu estava num questionamento com Deus acerca de qual é o meu papel, qual é a minha função. A gente prega todos os dias, é enviado por Ele e ainda cai nesse pensamento. Qual é o meu papel, qual é a minha função mesmo, Senhor, no reino? Na verdade, irmãos, como nasce em nós? Deus falou para mim, o Espírito de Deus falou no meu coração, orando, como nasce em nós essa questão de como faço a tua vontade de Deus? Tenho ministério, tenho chamada, não tenho? Qual é a minha função? Na verdade, irmãos, Deus disse para mim que todas as pessoas que ficam perguntando para Ele qual é a minha função, qual é o meu ministério, qual é a minha chamada, estão até hoje perguntando e até hoje não saíram do lugar. Eu falei, Senhor, interessante isso, porque a gente ora tanto, faz um jejum maluco, vai para os montes da vida, faz umas imposição de mão, derruba o balde de azeite, para poder a pessoa falar assim, agora eu tenho um chamado. É bem assim que a gente faz, na verdade, se eu for pensar bem. Mas eu vou contar para os irmãos assim, o que Deus falou no meu coração, uma experiência minha. Se servir para os irmãos. Deus falou para mim assim que o chamado, ele parte do princípio, do momento que você quer fazer. Quando você quer fazer, parte desse princípio. Nós não pregamos, nós pregamos e muitos de nós lançamos uma profecia dizendo, é Deus quem capacita. Não é isso, irmãos? Já ouviram isso? Quantas vezes? A vida toda, né? É Deus quem capacita. Nós só vamos saber se Deus está nos capacitando quando nós nos lançamos. Quando você se lança. É o mesmo caso de Pedro sobre as águas. Lembra que Pedro disse, Senhor, permita eu ir até o Senhor? O que Jesus falou para ele? Calma aí, Pedro, eu preciso consultar o pessoal lá em cima para saber se você tem chamada. Eu preciso verificar no computador espiritual para ver se você tem vocação. Você batizou lá no azeite? Não, Pedro simplesmente daquele jeitão tudo truculento dele, foi assim mesmo. Jesus disse, você tem fé? Vem. E ele foi. Ele só caiu no meio do caminho porque ele não tinha certeza, não tinha convicção. Amém, irmãos? Nós agora, mais do que nunca, precisamos estar ativo na obra de Deus. Agora nós precisamos estar, todos nós somos chamados por Deus. Todos nós somos vocacionados por Deus. Todos nós temos uma missão. Não pense que você não tem. Você tem uma missão. Só não desenvolveu. Você não colocou em prática. E você precisa entender que o fator principal que impede alguém de exercer uma função é o medo. Você tem que tirar o medo e você precisa ter confiança. A confiança é em Deus. A confiança não é em você. Porque se a gente fica confiando na gente, a gente acaba voltando a ter medo. Porque a gente sempre vai acreditar naquela conversa
do nosso arqui-inimigo que nós não temos capacidades, que nós somos falhos a ponto de não exercer nada, de não fazer nada, de não me apresentar a Deus em fazer nada. Então nós precisamos nos ativar, e tudo é feito pela fé. Tudo é uma questão de fazer pela fé. A confiança tem que ser sempre pela fé no Deus Altíssimo. Eu só vou saber se Deus me quer fazer alguma coisa se eu começar a fazer. Eu preciso começar. Fala para o seu irmão aí, você precisa começar. Você tem que começar. Alguns já começaram. Alguns já começaram. Eu me recordo, anos atrás, quando eu conversava com a pastora Luana, e ela sempre dizia essas frases. Não, eu até estou orando para saber qual é o meu ministério, qual é o meu chamado, mas parece que não é nada não. Acho que Deus não tem nada comigo. Ela falava assim. Mas se você for pensar bem, pastora Luana, como é que você começou? Você dormiu, acordou começando assim? Dormiu, acordou, teve uma revelação? Não, teve que começar. Teve que vir a primeira vez, a segunda, na terceira estava falando melhor, na quarta melhorou, na quinta agora já virou mestre, né? Agora já virou mestre, entendeu? Mas tudo parte disso. A obra de Deus é isso. Levanta a sua mão direita. Você acredita que na sua mão Deus está colocando uma ferramenta? Deus está colocando uma ferramenta na sua mão, e essa ferramenta é para você trabalhar para Ele. Ferramenta que vai trabalhar para Deus. Aleluia. E essa ferramenta que você vai usar é mais forte do que a ferramenta do inimigo. E toda a ferramenta do inimigo preparado contra você não vai prosperar. Aleluia. Ó, eu senti o anjo passar aqui por trás, correndo assim, ó. Meu Deus. Meus irmãos, algumas pessoas estavam perguntando para mim esses dias sobre a guerra. Pastor, vai ter guerra, pastor. Terceira guerra mundial, vai acabar o planeta. Meus irmãos, é verdade, nós estamos caminhando para cumprir a agenda global. Para os que estão de antena ligada, porque é importante você também antenar, se ligar em algumas coisas, buscar, entender o que está acontecendo. A gente não pode viver assim à mercê de acordar de manhã. O que você fez hoje? Eu só escovei o dente. E nem lavou o rosto? Nem lavei o rosto, só escovei o dente. Tem umas pessoas que é só isso. Outras nem escovam o dente, só lava o rosto e sai. Nós temos que nos preocupar com tudo que está em nossa volta. Amém? Você crê que você acabou de receber uma ferramenta da obra? Essa ferramenta, você pode ter certeza que em algum ponto, em algum momento da obra de Deus, você vai usar essa ferramenta. Você não vê que Deus deu para Davi lá? Davi não tinha lá as pedrinhas, né? Davi não era o moço lá que derrubou o gigante. É bem verdade que Davi nunca tinha derrubado ninguém com aquilo ali. Aquilo ali era uma coisa que ele gostou de brincar, de ficar treinando, né? Coloca uma garrafa lá na frente e... um negócio que era uma brincadeira, um treinamento, se tornou uma ferramenta e foi capaz de mudar a história de Israel. Você está entendendo? São as coisas mais simples que Deus vai usar para poder fazer você estar ativo na obra dele. Você só tem que dar o primeiro passo. Por quê? Porque Deus vai aperfeiçoando todas as coisas. Por que Ele aperfeiçoa? Porque Ele é o dono da obra, Ele é o dono da construção. Ele vai construir algo para Ele,
aonde ele vai manifestar a presença dele. Nós somos uma casa, aonde a casa, ela recebe a presença de Deus, e Deus passa a governar essa casa. Deus, ele vai construir a sua casa. Você crê nisso? Que Deus vai levantar algum tijolo que está faltando aí? Deus ele vai ajustar alguma parede da sua vida, da sua casa. Deus vai colocar alguma coisa no plumo. Mas tudo isso para quê, pastor? Porque Deus vai habitar na sua casa. Ele vai iluminar a sua casa daqui para frente. Você crê nisso? Alguém perguntou: vai ter guerra, pastor? Tantos problemas aí em outros países. Vai ter a terceira guerra mundial? Meus irmãos, por enquanto a terceira guerra mundial não vai acontecer. Por mais que o governo russo agora está ameaçando usar armamento mais pesado, como usar equipamentos mais pesados, porque ele está perdendo a batalha, equipamentos nucleares, não significa que isso vai acontecer uma terceira guerra. Porque guerra, a vida toda já teve. No longo da história da vida, já houve guerras. Mas, lógico que para a minha geração e para a sua, está sendo uma coisa de dar medo esta guerra. Eu assisto, na minha geração, o segundo confronto de uma nação. O primeiro foi lá no Golfo Pérsico, há muitos anos atrás. Que quando eu estava me alistando no exército, até pensei que eu entraria para o exército e achei que eu já ia para esse lugar. Na guerra do Iraque, do Kuwait, aquela briga do Irã, Kuwait, que foi uma guerra violenta. Agora nós estamos assistindo uma outra guerra, que é uma briga mais egocêntrica de nações, uma briga política. Mas tudo isso é uma preparação de provocação. Já basta a pandemia, aonde abalou a estrutura financeira do mundo. Estrutura financeira. Era a propósito da agenda global bagunçar o lado financeiro das nações. Agora está de novo aonde todo mundo está correndo o risco de pegar nova infração de produtos e as coisas ficarem mais caros ainda. Ou seja, quanto mais a gente profetiza, quanto mais a gente ora, parece que as coisas pioram, pastor. Não, fique tranquilo, isso daí é só agenda, está sendo cumprido a agenda. É verdade, estamos caminhando para o fim de todas as coisas, mas não para o fim do mundo, caminhando para o fim das coisas. Ou seja, estamos caminhando para que se cumpra toda a profecia, tudo que Jesus disse, toda a palavra de Jesus. Mas fique tranquilo que a terceira guerra mundial, ela vai ser, e já tem um nome, se chama Armagedon. Ela sim será a terceira guerra mundial. Esses rumores agora são rumores. Por quê? Para acontecer uma grande guerra, precisaria que todas as nações guerreassem. Todas. E nós temos uma guerra acontecendo. Um país atacando um outro país. Nós temos uma guerra com dois países. O que está em volta, não se pode fazer nada. Por quê? São tratados de aliança. Ninguém pode quebrar tratados de aliança. Não estou aqui para falar sobre geopolítica para os irmãos. É só para vocês entenderem o que eu estou dizendo pela palavra de Deus. Então o que a Bíblia vai dizer para nós? Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Mas como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se,
davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Percebe-se que aqui todos estavam como despercebido. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Despercebido. Por quê? Porque estavam preocupados com as suas próprias vidas, mas se esqueceram de se atentar para a revelação. A ordem veio do céu, houve uma ordem. Até que a ordem não venha, a gente ri, a gente come, a gente faz festa, a gente brinca, a gente tem lazer. E quando chega uma ordem, gente se reúne, porque temos agora uma Assembleia Geral, e alguém vai falar e vai dar uma ordem. Partindo daquele momento, daquela ordem, pronto, já tem algo a ser feito, há um comando agora a exercer. É isso que Jesus está dizendo para nós, como igreja. Ele está nos alertando, está nos avisando que Ele vai voltar. É um aviso de Jesus. E esse aviso é para que eu esteja preparado para esse dia. Ou seja, agora é momento de se preparar para a volta de Jesus. Até aqui, muita coisa aconteceu, a gente fez muita coisa, construiu muita coisa, comprou muita coisa, vivenciou muita coisa. Mas a gente precisa continuar vivo. A gente vai continuar trabalhando, comprando, vendendo, só que vai ter um pouco mais de dificuldade. Nós vamos encontrar, porque quanto mais perto vai chegando da volta de Jesus, mais vai se intensificando os problemas, vai ficando mais difícil, vai surgindo mais bloqueios, mais barreiras, mais contendas em relação ao mundo. Ou seja, as coisas vão ficando mais difíceis, elas não vão ficar fáceis, elas vão ficar difíceis. Por quê? Porque está intensificando a volta de Jesus. Porque perto ou na volta de Jesus, ou para Ele voltar, vai precisar acontecer um caos. Estamos caminhando para esse caos que ninguém sabe quando vai ser, que hora vai ser. Mas nós podemos deduzir pela Bíblia que pode acontecer numa geração aonde Jesus, em Mateus, no capítulo 24, ele fala de sinais. Ele fala acerca dos sinais. Só que, detalhe, os sinais que Jesus falou em Mateus 24, que você pode ler em casa, todo o capítulo para você entender, Jesus não vai voltar porque está acontecendo uma guerra entre um país contra o outro. Não, Jesus não vai voltar porque tem uma pandemia. Não, Jesus vai voltar quando tiver tudo acontecendo ao mesmo tempo. Guerra, pandemia, pobreza, miséria, roubalheira, tudo ao mesmo tempo, apostasia. Aí apresenta-se o anticristo, ele aparece no cenário. Então quando tudo estiver acontecendo ao mesmo tempo, entendeu, igreja? Pastor, então, está acontecendo? Está acontecendo. Cada época surge um problema. Gerações são dadas, a contagem de geração são 100 anos. Cada 100 anos é uma geração. Cada 100 anos é uma geração. E nós estamos caminhando para a geração desse percurso. Porque os discípulos perguntaram: quando se dará isso? Jesus, nem os discípulos sabiam que Jesus seria levado aos céus e que ele voltaria. Nem os discípulos sabiam disso. Jesus teve que explicar isso para eles.
E eles questionaram: e quando se dará isso? Ele disse: quando tudo acontecer ao mesmo tempo. Quando tudo acontecer. Então o que a Bíblia está dizendo? O termômetro da nação. O termômetro da nação. Porque agora veja que todo mundo virou os olhos ali, para a Rússia, Ucrânia, para aquele canto ali. Está todo mundo olhando para ali, não está, irmãos? Todo mundo ali preocupado, olhando para ali. E parece que Israel ficou meio esquecido. Não, o termômetro de tudo no mundo espiritual não é a Rússia, Ucrânia, não, é Israel. Nós temos que olhar para Israel. Os eventos da volta de Jesus se dará em Israel, não nas nações vizinhas. As nações vizinhas, elas serão nações que se levantarão contra a volta de Jesus, que se levantará contra a igreja de Jesus. Então nós temos que olhar para onde? Para a fonte. Pastor, o que eu tenho que fazer daqui para frente? Você tem que continuar olhando para Jerusalém. Você tem que continuar olhando para a fonte da vida eterna. Daqui para frente você precisa continuar olhando para a fonte da vida eterna. Prepare-se, porque tudo em volta da fonte vai manifestar o caos, vai manifestar os problemas. Para que eu não me perca, para que eu não seja cometido, levado ao engano, para que eu não caia nas mentiras, para que eu não seja enganado pelos falsos profetas, para que eu não corra o risco de amanhã me desviar por qualquer bobeira de sentimento de alma. Eu preciso estar criando raiz em Israel, em Jerusalém. Eu preciso criar raiz nas coisas chamadas obras de Deus. Então o que eu tenho que fazer agora? Agora eu preciso mergulhar a minha vida e o meu coração e me dedicar na obra de Deus. Qual é o primeiro ponto importante que eu preciso saber? Jesus veio a esse mundo. Sim, qual o plano foi? Por que veio? Primeiro, a única razão, ele veio para perdoar os nossos pecados. Pastor, por que Jesus veio nesse mundo? Ele veio para perdoar os nossos pecados. Segunda coisa que ele veio fazer, ele veio buscar e salvar o que foi perdido lá no jardim do Éden. E a terceira coisa, ele vai levar a gente para morar com ele para sempre. São três coisas que você não pode esquecer nunca mais. São três coisas só. E o resto, pastor? O resto você vai vivendo. Você vai vivendo. Se tiver vida, viva. Se você puder escapar de uma bala perdida, escapa. Se você puder escapar de um acidente, escape. Se você puder escapar de um problema cirúrgico, puder escapar de uma doença, escapa. Usa todos os recursos possíveis, se escapa. Vai vivendo. Quanto mais vida, melhor. Vai vivendo, vai aproveitando. Mas lembre-se, essa vida já não é mais para você. Porque a sua vida agora, ela está marcada a partir do momento que você decidiu seguir Jesus Cristo. Agora você segue Jesus, você não pertence mais a esse mundo. Agora você pertence ao mundo de Deus, ao mundo de Jesus. E o reino dele agora vem sobre você. E esse reino é estabelecido sobre a sua vida. Sim, pastor, mas eu tenho que olhar lá, porque tem gente padecendo. Percebe-se que agora o que ele deixou para nós é ensinamento. E qual é o ensinamento de Jesus? Benevolência. Se você pode, ajude quem tem falta de alguma coisa. Se você perceber que o seu irmão está tendo falta de comida, dê a ele o que comer. Se o seu irmão tem falta de roupa, dê a ele o que vestir. Se o seu irmão está sofrendo, angustiado, amargurado, dê a ele consolo. Agora é hora de você vestir a camisa do reino e viver para o reino.
Você é o reino em você. O reino de Cristo está em você. Então você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então você tem que estender a mão para as pessoas que estão padecendo. Se você tem recurso financeiro, vai lá. Ajuda o povo lá na Ucrânia que está perdendo lá tudo. Vai lá, atravessa a fronteira. Ou então, acha uma conta, envia lá R$50, R$10, 5, 100. Envia 1 milhão. Faz a sua parte. Você só está de passagem por aqui, porque daqui a pouco você vai embora, você vai estar com Cristo. Então o reino de Deus é isso. Pastor, se eu soubesse disso, eu já tinha mergulhado na obra, não ficaria orando, quando é que eu vou receber um chamado? Qual que é o seu chamado? Não sei, estou orando. Quantos anos? Uns 10 anos já. Mas Deus não falou nada não. Não falou, irmão. Deus não falou nenhuma vez para você levar eu na churrascaria? Nenhuma vez? Deus falou, leva o Alex na churrascaria, ô crente tribulado. Nenhuma vez? Nem para tomar café na sua casa? Nunca você acordou, teve um sonho, eu entrando na sua casa, eu com a minha família que come para arrebentar? Nunca, né? Então, às vezes o chamado seu é esse. Tem uma irmã aqui na igreja aqui que ela tem um ministério poderoso, ela gosta de servir os pastores, irmãos. Coisa linda, nem eu que eu tirei o óculos agora, cadê a irmã? Está aí hoje? Não está, né? Hã? Não está. Puxa, eu que não pertenço a céu. Na verdade, eu estava vindo agora no carro e eu estava pensando assim, a céu é um quartel-general. Isso aqui é um quartel-general. Eu falo para alguns irmãos aí fora, gente, passa 6 meses na céu, fique lá 6 meses. Vocês vão ser curados, libertos. Vocês vão aprender a ler a Bíblia, orar, vão aprender a cantar, adorar. Porque aqui é uma casa de treinamento. Só não mergulhe no treinamento quem não quer. Só não mergulha quem não quer. Irmãos, eu falo para vocês, ó, tá feio a coisa por aí. Tem uns negócios por aí que não tem, a gente não escuta a palavra, a gente, sabe, não tem vazão para a palavra. Sabe, eu fui pregar numa igreja outro dia, mas fizeram tanta coisa, 150 oportunidades. Deram até para um cara que chegou da rua bêbado oportunidade para ele. Até o cara falou, falei pronto, aqui todo mundo fala. Quando eu fui pregar, eu tinha 15 minutos. Imagina, eu sou pregador de 200 horas. Aí fui pregar 5 minutos. Só a minha saudação foi assim: a paz do Senhor, igreja. Acabou o meu tempo. Tive que entregar o microfone, nem pude pregar. Agora aqui não, vocês têm palavra, vocês têm adoração, louvor. O tempo e tem uma adoração assim que você fica tempos adorando. Depois você tem a palavra para degustar. Você tem ensino, formação, pessoas que se dedicam, que amam ensinar. Ou seja, isso tudo tem que ser valorizado. A gente tem que mergulhar nisso. Eu já passei por essa escola. Aprendi com essa escola. É isso que Deus está dizendo, que agora a igreja é o reino, nós somos o reino dele agora. E agora que a igreja vai ser igreja de verdade. É agora que nós vamos ser igreja, pastor Adolfo, de verdade. Tudo que a gente aprendeu lá atrás, tudo que a gente foi ensinado, o jejum, tempo de jejum, tempo de oração, tempo de monte, pagou o preço. Agora é a hora, por quê? Porque agora o inimigo está vindo de frente. Antes o inimigo ele vinha meio que na surtina assim, ó, meio que tentando te pegar de surpresa. Agora não, ele está mostrando a cara dele. Ele aparece ao vivo e a cores e te chama para guerra, te chama para briga. Agora é a hora da gente se revestir daquilo que Paulo falou, da armadura de Deus, do capacete de Deus, da couraça de Cristo. Ou seja, pegar a espada já arrancada da bainha e tá com a espada na mão e botar a sandália da preparação do evangelho da paz. Agora é a hora da gente entender que tudo gira em torno da igreja. Agora tudo gira em torno do quê? De Israel. A gente tem que olhar para Israel, Jerusalém, as revelações de Deus. Irmãos, na verdade, essas nações que estão brigando, elas estão fazendo teste. Por quê? Porque a vontade delas mesmo não é brigar ali entre elas. Na verdade, o que eles querem mesmo é Israel. Eles querem Jerusalém. Eles querem Israel. Tudo parte de lá. Então o termômetro de tudo é a cidade de Israel. A Bíblia diz que a única nação
que é a espinha dorsal das profecias, é Israel. A única nação de onde partiu todas as profecias do mundo, de Israel. Veio do Espírito Santo, da boca dos profetas, da boca dos apóstolos e da boca de Jesus. Foi de Israel que saíram todas as profecias do que anda acontecendo hoje na esfera do mundo, nas nações, na sua vida. Então Israel, o ponto principal, da onde saiu, das coisas de Deus. Eu preciso entender isso, que eu não posso me afastar das coisas de Deus. Eu não posso me afastar, sair das coisas de Deus. Eu não posso abrir mão das coisas de Deus. Eu preciso aprender isso. O homem sensato vê o mal, se esconde. A Bíblia diz que eu não posso me embaraçar com as coisas dessa vida. Eu não posso me embaraçar com as coisas dessa vida. Eu preciso começar a olhar para as profecias de Deus, para a palavra de Deus, e me apegar às coisas de Deus. Eu preciso entender a santificação. O que é a santificação? É um progresso. Santificação, entenda isso, é um progresso. Muita gente já ensinou isso erradamente. Santificação é um progresso, ou seja, todos os dias eu me santifico, ou seja, todos os dias eu tiro isso. Hoje eu tiro isso da minha vida, amanhã eu tiro isso da minha vida, depois eu vou tirando aquilo que gera em mim afastamento de Deus. Tudo aquilo que gera em mim um afastamento da presença de Deus, tirou Deus da minha vida, tirou o Espírito da minha vida. E isso daí, eu preciso voltar à santificação. Eu preciso voltar para a estrada da santificação. Eu preciso entrar por esse caminho da santificação. Por quê? Porque a santificação é a única forma, ou seja, eu me preparando todo dia. Qual foi o conselho de Deus? Noé fala para o povo que você vai construir uma arca, que eu mandei você construir essa arca. E essa arca, quando estiver pronta, todo mundo tem que entrar dentro dela. Avisa o povo. Sabe o que eles fizeram? Riram da cara de Noé, zombaram dele, ridicularizaram. Pastor, o que eu tenho que fazer hoje? Hoje você tem que continuar construindo a sua arca. Não pare de construir a sua arca. Não pare de construir a sua arca. Não pare. Por quê? Porque a arca é Deus que vai colocar dentro dela o que Ele quer. Deus, você só tem que preparar a arca, você só tem que construir a arca. Ou seja, e Deus coloca na sua arca o que Ele quer. Ele vai colocar na sua arca aquilo que Ele achar que deve ser colocado. Deus vai habitar na sua arca, então é um morador que está lá dentro. Ele vai pôr na sua vida o que Ele acha que tem que pôr, o que Ele acha que tem que ficar na sua vida. Então ficará na sua vida quem Deus quer, vai ficar na sua vida quem Deus deixar entrar. Você está entendendo o que Deus está falando? Você entende porque quando Deus entra, um monte de coisa sai? Não tem como Deus habitar na sua casa e ter outro morador. No livro dos Salmos ele diz assim: eu passo em revista procurando uma casa para eu morar. Quando Davi chegou e falou assim: Senhor, o meu coração arde. Natan, profeta, eu quero fazer uma casa aonde Deus vai habitar nessa casa. Eu senti no meu coração, Deus se alegrou, Deus ficou feliz com Davi. Ô Davi, você está se preocupando comigo. Que bonito, Davi. Olha, Davi se preocupando comigo. Imagina Deus contando para o céu, contando para os anjos. Olha, Davi se preocupando comigo, querendo fazer uma casa para eu habitar. Só que o interesse ali não era de Davi. É que Davi estava meio que viajando na maionese. Mas Deus deixou. Mas na verdade, era Deus que queria construir aquela casa de verdade, porque a vontade maior era de Deus habitada naquela casa. Sabia que é Deus que tem vontade maior do que você, de habitar em você, de habitar em nós? Então comece a olhar para isso com grande valor e com grande carinho. Deus quer habitar em você, na tua alma, no teu coração, na tua mente. Veja que a vida do reino de Deus é uma prestação de serviço. Porque as pessoas perguntam: pastor, o que é viver para Deus? É uma prestação de serviço. Ué, como é que é, pastor? É prestação de serviço.
Você acha que a vida aqui na terra, o trabalho da terra é só isso que tem? Que tem valor ter uma profissão, um emprego? Irmãos, pastor, mas o reino de Deus é tão grande, onde que eu vou colocar ele? Você vai colocar ele na sua vida, mas cabe. Por quê? Porque o reino de Deus, primeiro, é amor. Você tem alguém para amar? Tem alguém para amar? O reino de Deus, a base dele é o amor. Primeiro ponto, tá aí. Reino de Deus. Quem quer o reino de Deus aí? Você quer o reino de Deus, irmã? Deixa eu ver quem quer o reino de Deus. Então, o reino de Deus tem que ter amor. Pastor, eu não amo, então não tem reino de Deus. Não tem, precisa. Vai precisar amar. Qual é o outro ponto do reino de Deus? Paz. O mundo está em guerra, mas você está em paz. Tudo em sua volta está desabando, mas você está em paz. Tudo do seu lado está caindo, mas você está em paz. Quem que explica isso? Está acontecendo um caos em minha volta e eu estou calmo. Não é que na sua casa agora tem alguém que colocou essa paz. Foi ele que entrou aí dentro, e ele entrou para morar. Então a paz dele gera em você o quê? Paciência. O que a Bíblia diz? Paciência. A virtude de Deus é paciência. Paciência gera o quê? Perseverança. Paulo disse sobre paciência e sobre perseverança. A perseverança gera em mim fé. Ou seja, então eu entendo que alguém está dizendo: hoje você não pode, hoje você não conquista, nada vai dar certo. Olha o problema que está por aí. Sim, não tem problema hoje, bem que você falou hoje, mas não tem problema se não vai ser hoje. O meu Deus diz que pode ser amanhã. Ah, rapaz, como assim? Ah, não sei explicar. É porque eu tenho uma certa paciência e tem mais, tenho perseverança, e a hora dele, ele vai conquistar tudo para mim. Quem quer viver para Jesus aí na terra agora? Quem quer viver esses dias para a glória de Deus? Você vai viver para a glória de Deus. E sabe o que Deus vai fazer? Ele vai posicionar na sua vida aquilo que vai glorificar o nome dele. Tudo que vai glorificar o nome dele, ele vai colocar no seu caminho. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Nós somos prestadores de serviço. Quem tem emprego? Seu patrão. Não é aquele lá que você trabalha lá não, te contratou, que você vê ele todo dia. Ele não é o teu patrão. Não. O reino de Deus tem que ser entendido de duas maneiras: espiritual e físico. O seu patrão não é o seu patrão. Quem é o seu patrão se chama Jesus. Porque você trabalha para o reino de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você trabalha para o reino de Deus. É por isso que Paulo pregou e o povo lá não entendeu, lá em Corinto. Se puderes andar uma milha, pedires para andar uma milha, ande duas. Quando pedires para você dar a capa, dê a túnica. Entende? Quando alguém bater na tua face direita, dê logo à esquerda. O que é isso? Significa que eu sou do reino. O reino de Deus tem uma coisa chamada também, terceira coisa, justiça. E a justiça é só Ele que faz. Justiça é só Deus quem faz. Por quê? Porque a justiça de Deus é fiel e é justa. A justiça, a palavra justiça significa algo inteiro. Deus não faz nada pela metade. Deus não julga nada pela metade, pastor Adolfo. Ele julga a causa por inteiro. Então pode ter certeza que parece que a causa está perdida, parece, mas a causa sempre ganha quando está na mão de Deus. Eu profetizo que a sua causa vai ser ganha. As suas causas serão ganhas. Está na mão de Deus. Pode até demorar 1 mês, 2, 1 ano, 3. A Céu já está quanto? 19 anos. 19 anos. E vivendo o melhor de Deus. Desfrutando algo de Deus. 26 anos, perdão. Desfrutando algo de Deus, vivendo 19 anos. É o pastor Adolfo que tem com a irmã
Pastor tem 19, a pastora tem 18. Estão vivendo o melhor de Deus. Você entende? Mas e a perseverança? Eu nunca vi o pastor Adolfo desistir. Ele nunca falou para mim assim: hoje eu vou fechar a igreja, Alex, nunca mais eu abro. Perseverança. Porque se ele tivesse ouvido as pessoas lá atrás e tivesse fechado, aonde você estaria? Talvez em alguma igreja, mas aonde eles estariam? Mas a perseverança os tornou fiéis e justos. E seguindo esta justiça. E o mais lindo de tudo isso: pastor, o reino de Deus é muito grande, mas a gente parece que vive uma vida mais humilde. Irmãos, o reino de Deus, ele é grande, sabe aonde? No coração do homem. Quem disse que o reino de Deus é grande de uma forma externa? São os homens que inventam isso. Davi um dia inventou essa história de pegar a arca e levar para Jerusalém nos carros de boi, bonito, fantasiado. Eu falando assim: rapaz, vai custar um preço caro essa sua bobeira, que causou a morte até de um rapaz lá, levando no carro de boi a arca em cima, trepitando no meio das pedras. A arca foi indo, e quando ela foi cair, usar bem usado, né? Ousado, foi tentar segurar o menino, louvor, sofreu uma ruptura no corpo, rasgou ele no meio e caiu morto. Deus para matar, irmãos, basta, tá vivo. Todo mundo ficou desesperado. Davi botou a mão na cabeça e se revoltou. Não é possível, o rapaz inocente. Só que ele era burro, né? Ele sabia, né? Acho que ele já deve ter participado de alguns cultos que não se põe a mão na arca. Ele foi e pôs. Eu deixava cair no chão. Se arrebentava no chão. A ordem, o negócio é obedecer, irmão. Ele devia ter deixado a arca cair no chão. Melhor é obedecer do que... Aí tem pessoas que sacrificam e morrem. Perde a bênção. A pessoa está dentro da igreja, está perto de pôr a mão na bênção, aí dá uma varada na água, né? Nem pescador direito que nem irmão Zé. Irmão Zé é pescador de mão cheia, gente. Eu lembro que eu ia trabalhar, eu pegava o mesmo ônibus que o irmão Zé pegava para pescar lá, que ele descia na Paraibuna ali, 4h30 da manhã, 5h da manhã, estava o irmão Zé lá dentro do ônibus. Onde vai, irmão Zé? Pode pescar. Pescador. Mas tem uns aí que só dá varada na água. Só espanta o peixe. Você está querendo pegar o peixe, aí vem um espanta. Você está quase ganhando aquela alma, aí vem o outro aqui, fala um monte de coisa que não deve, pronto, espantou a alma. Meu Deus, eu estava quase ganhando a alma, rapaz. Você me abre essa boca suja, você fala um negócio desse, a alma foi embora. Porque a gente não quer obedecer. A gente não quer obedecer. Vamos obedecer. O mundo está caminhando para o fim. Essas guerras todas que vocês estão vendo é cumprimento de agenda global. Ou seja, tudo isso é uma preparação para o fim. Tudo isso é para preparar para que haja leis. Tudo isso que está acontecendo vai gerar mais leis. E o que é que vai sufocar todo mundo? Leis, leis, leis e leis. E o que Jesus falou lá atrás? Eu vim para acabar com as leis. Porque a lei é do homem. E o diabo sabe que o que amarra o homem é a lei. E se não cumprir, vai preso. Não cumpre a lei, vai preso. Então o diabo vai usar as leis para aprisionar o ser humano. Os crentes podem pegar esse momento, podemos até pegar esse período das leis, da pressão. Podemos pegar um período agressivo. O inimigo pode olhar para nós e querer nos afligir. Só que a gente somos a igreja do Senhor Jesus. Aí que está o detalhe, nós somos a igreja de Cristo. E nós estamos como? Revestidos do Espírito Santo. Então veja, nós somos uma prestação de serviço. O seu patrão, ele é Jesus Cristo. Se o seu patrão no seu serviço falar para você um monte de coisa, você tem que olhar para ele, glória a Deus, aleluia. Nada de chorar, irmão. Foi o tempo que a gente tinha que chorar, reclamar. Opa,
patrãozinho, pelo amor de Deus. Pastor, e quando eu quiser sair da firma, porque eu estou angustiado? Não, peraí. Aí Jesus vai falar assim para você: se você quiser sair, fica à vontade, mas não saia por causa dele, não sai por causa do seu patrão, é ruim, não, sai porque você achou alguma coisa melhor. Porque se você sair porque o patrão é ruim, então você nunca teve Jesus como seu patrão. Pastor, então o reino de Deus é esse negócio aí, essas prestações de serviço, é amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, é tudo isso. Pastor, é essa vida que vai me levar para o céu, é essa vida que vai levar você para o céu. Por isso que é meio ruim. Tem muita gente que não gosta de ficar na igreja, não. Tem muita gente que não gosta de vir para a igreja, que não sabe amar, não sabe ajudar, não sabe perdoar, não sabe gostar, não sabe estender a mão, não sabe ajudar, não quer levar o pastor Alex para a churrasqueira. Ou seja, então não dá. Não dá. O evangelho é isso aqui. O evangelho é ajudar, pôr a mão na massa, pegar a mão, pôr a mão na vassoura, limpar a igreja lá, tira a caixa dali, limpa o ventilador, limpa a bateria, limpa o som, limpa o microfone, varre a frente da igreja. É isso aí. Se tiver grama, corta a grama. Leva comida para quem está com fome, cesta básica para quem está passando fome. Vai no hospital, tem alguém doente, vai lá orar, vai lá visitar, estende a mão, ora, não tem problema, não, eu sei que vai fazer milagre. Deus só precisa de uma mão humana, bota a mão lá e o resto é com o Espírito Santo. O reino de Deus é isso, é prestação de serviço. Ai, pastor, eu pensei que era um glamour. Eu estava até me preparando porque eu pensei que era um espetáculo, um negócio assim. Não é não. O evangelho é isso aqui, a gente canta, adora, entendeu? O culto acaba, você vai para casa, chega no portão da sua casa, você fala assim: demônios abusados, que eu conheço vocês, se vocês vieram aqui bagunçar enquanto eu estava na igreja, rapa fora, porque eu estou chegando no nome de Jesus. Você expulsa ele da tua casa, a enfermidade, a doença, a miséria. Abre a boca e profetiza na tua casa. Dê ordem aos demônios que eles batam em retirada. Usa a autoridade de Deus. É isso. Não é vir no culto, está aqui no culto e agora amanhã vai para o trabalho, esquece que Jesus é o patrão, já entra na roda dos escarnecedores, já vira um fuzuê de novo. Aí depois de noite, nossa, eu tenho culto hoje, aí deixa eu ir lá me arrepender. Falei muita bobeira o dia todo. Aí a pessoa nunca está feliz, nunca está contente. Por quê? Porque nunca vence uma batalha, nunca vence uma guerra. As guerras são espirituais, elas não são carnais, diz o apóstolo Paulo. As nossas guerras não são carnais, mas elas são espirituais, poderosas em Deus, para desfazer as obras do diabo. O diabo vem contra nós por um caminho, a gente manda ele embora por 7 caminhos. O que é que Deus está dizendo? Então, e não o perceberam até que veio o dilúvio. Veio o dilúvio. Não perceberam. É verdade. Vai cair água do céu. Nunca tinha caído. Isso é coisa de louco mesmo. Imagina, Noé falando: vai cair chuva, gente. Deus falou comigo. Noé, para, você está ficando gagá. Nunca caiu. A única água que eu conheço é do mar. Vai cair água, Noé, você está maluco? Como é que é água? Explica para mim, escreve a palavra aí. Vai inundar a terra toda. Mas o detalhe, sabe qual que é? A hora que acontecer, aí já é tarde. A hora que Jesus voltar, aí já é tarde. A gente está falando, irmão, o caminho é estreito, mas tem que seguir. O caminho é estreitinho, mas tem que seguir ele. Quais são os passos, pastor? Arrependimento, se arrependa, pula fora do pecado, larga a mão do pecado. Pastor, o que é pecado? Parar de ler a Bíblia, parar de orar, parar de chamar o nome de Jesus para você, parar de dizer que ama Jesus. Pastor, mas eu pensei que era fumar, beber, prostituir, fazer essas coisas que era pecado. Não, isso daí é consequência. Fumar, beber, prostituir, abandonar a igreja é consequência. O pecado mesmo é quando você para de orar, ler a Bíblia, dizer que ama Jesus. Quando você perde o gosto de vir para a igreja. Hoje eu não vou para a igreja, estou sem gosto.
Irmão, a gente não precisa ter gosto para vir para a igreja. A gente tem que ter fé. Tem que ter fé. Fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Firme fundamento das coisas que você não vê. Então, como eu faço a obra de Deus? Você começa fazendo. Jesus está mandando a gente começar, vamos fazer, vamos avisar o máximo de pessoas possíveis. Jesus está voltando, Ele avisou, os sinais estão aí, só que a minha volta se dará quando todos os sinais estiverem em operação ao mesmo tempo. Mas vai chegar a hora que as coisas vão apertar. Eu já estou encerrando. Então veja o que a Bíblia diz. Lembre-se, a única nação que é a espinha dorsal das profecias, Israel. Porque nenhuma outra nação, na atualidade, por mais crise que ela enfrente, ou por mais que ela seja o principal alvo, ela não será o ponto principal que nós temos que pôr o coração e a mente. Eu estava lendo uma coisa hoje, e eu descobri, nós já tivemos guerra no ano 48, 56, 67 e o 73. Foram 4 grandes guerras na terra. Jesus não voltou, mas Ele vai voltar na terceira guerra do Armagedon, que vai ser o grande confronto. Por que vai ser o Armagedon a terceira guerra, pastor? Porque todas as nações se juntarão contra o reino de Deus. Quando vai ser isso, pastor? Não sei, irmão. Quem sabe daqui 2 anos? Tem gente que está falando, não, vai ser daqui 200 anos. Não, aí você acha que Jesus volta daqui mais 2 gerações? Não, nós somos a última. Acabou. Completou 100 anos, de uns 100 anos para cá, de uma outra geração para cá. Já deu. Nós estamos em 23. É 23 que nós estamos? 22. Falta então o quê? Uns 80. Ou ele volta daqui 10, 15 anos, 30, 40, 50. Essa é a geração. Tem mais 80 para frente. E aí, irmãos, está preparado? Pastor, o senhor está afirmando? Não, irmãos, é o estudo. O estudo da teologia diz isso. O calendário judaico diz isso. Há um estudo de um calendário judaico, que o pastor Adolfo já deve ter ensinado, ou já viu, que fala sobre isso. As contagens, aonde acredita-se que ele vem nesse período. Não é uma afirmação, é um estudo. Mas o que garante para nós a volta de Cristo não é o dia que ele vai voltar, mas sim os acontecimentos. Nós temos que estar de olho nos acontecimentos. Acabou, a gente não se prega mais aquelas coisas. Segura o avião aí, irmão. Pega a chave aí, ó. Segura o cinto da promessa. Não. Agora a gente tem que olhar para o Calvário e dizer, vale a pena seguir Jesus. Jesus falou o quê? Aquele que põe a mão no arado, não olha mais para trás. Pega a sua cruz. O que Jesus falou? Pegue a sua cruz, bota nas costas, meu irmão, e vambora. Vamos para o Gólgota. Só que esse Gólgota aqui é celestial. Nós precisamos agora colocar no coração da nossa família, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, seus colegas, é essa palavra, esse ensinamento. Eu encerro aqui dizendo para vocês, nós estávamos no paraíso, nós éramos morador do paraíso, do jardim do Éden. Grave bem isso. Você era morador do jardim do Éden, paraíso. Lá você tinha tudo, e até o que você sonha ter aqui agora, lá você já tinha. O que aconteceu? Perdemos tudo. Sabe o que Deus fez? Ele veio de tarde e ele achou Adão, os nossos pais do passado, da Bíblia, achou eles chateados, tristes, feridos e amargurados. Antes eles estavam contentes e felizes. Deus chamou eles e fez uma conversa. Ó, de tudo que tem nesse mundo aqui, vocês podem desfrutar, menos da árvore do conhecimento, seja lá o que for.
Para mim, eu prefiro ficar com a palavra que a Bíblia diz, conhecimento. Menos o conhecimento dessa árvore. Veja que Deus disse, não há necessidade de mais conhecimento. Eu já dei tudo para vocês. Formei vocês a minha imagem, a minha semelhança, tudo perfeito. E o que vocês precisarem, eu revelo para vocês. Olha só, o que vocês precisarem, eu aviso, revelo. Eu não falei que nós somos uma casa, e quando ele entra na casa, é ele que governa a casa, é ele que sabe qual o móvel que vai estar dentro da casa, ele sabe qual é a cortina que vai ter dentro da casa, ele sabe qual é o sofá que vai estar na casa. A casa é dele, ele põe na casa o que ele quer, ele põe a pintura da casa do lado de fora também, o que ele quer. Ele é o dono da casa. No jardim do Éden, ele falou assim para Adão e para Eva: tá vendo o conhecimento? Vocês não precisam de mais conhecimento, vocês já me têm. Todo dia, a Bíblia diz que ele vinha de manhã e de tarde. Ou seja, ele vinha trazer revelações. Imagina, ele chegou de manhã, revelou para Adão: Adão, eu vim te dar uma autoridade. Ah, é, pai? É. Até aquele momento ele não tinha autoridade. Aí chegou e disse: eu vou te entregar uma revelação. Qual que é? Autoridade. E eu vou fazer o que com essa autoridade? Você vai dominar os animais. Os animais vão ter medo de você. Enfrenta eles. E dá nome para eles. Pronto. Foi lá Adão. Entende? Revelação. Deus vinha toda vez dar revelação. Falar com ele. O diabo chegou e falou assim: rapaz, até quando você vai ficar vivendo de revelação de Deus? Você sabia que Deus criou você perfeito? Você tem entendimento? Você pode pensar com a sua cabeça sozinho? Não precisa esperar Deus chegar. Faz aí. Sabe o que ele fez? Botou na cabeça que podia pensar no lugar de Deus. Aí, o que aconteceu? O conhecimento abriu. Primeira coisa que aconteceu, ele olhou para a esquerda, viu Eva, se assustou. Não é que ele achou ela feia, ela era muito linda. Ele se assustou por quê? Porque eles andavam nu e nunca tiveram vergonha um do outro. Por quê? Porque eles eram puros. Os olhos eram puros, a boca, a mão, era tudo puro. Não tinha malícia. Mas quando eles cometeram o erro de ouvir o diabo, o pecado entrou. Quando o pecado entra, o que era puro agora é sujo. Então ele olhou para ela e ficou com vergonha. Correu dela e ela correu dele. Juntou numas folhas lá de umas árvores, se cobriram, cada um num canto. Aí Deus veio de tarde: filhos. Quando chegou, estavam os dois jururu no canto. Deus olhou e disse: o que aconteceu? A Eva, a serpente, né? Fui enganado pela serpente. O senhor falou que a gente não precisava de tanto conhecimento. Aí eu caí a besteira de querer conhecer umas coisas aí. Não sei, olhei para Adão, fiquei com vergonha dele. Adão, é isso que ela está contando. Ela falou isso, é isso mesmo. Aí ela me chamou, eu vim aqui. A serpente, cadê a serpente? Tá aí, ó, atrás da árvore ali. Ô serpente, cão. Sabe o que Deus fez a princípio? Queria matar os dois. Deus queria acabar com a terra, irmão, destruir tudo. Mas aí que tá o detalhe: Deus não fez isso. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. E Deus não podia quebrar o seu princípio de amor. Então, ao invés de Deus matar o que fez, porque Ele queria, Ele amou. Ele pegou aqui Adão de um lado, Eva do outro, trouxe aqui debaixo das asas dele e falou assim: a partir de hoje eu vou proteger vocês. Por que Deus disse que protegeria? Porque eles quebraram um princípio. Então Deus teria que cumprir também o princípio. A alma que pecar, essa morrerá. Deus os tirou do paraíso, que eles tinham tudo, e colocou para fora do paraíso, com dor no coração. Colocou um anjo na porta com uma espada. Eles não podiam voltar mais para o paraíso. O que Deus fez? Entregou eles à sorte. Entregou eles ao conhecimento. O mundo vive do que hoje? De conhecimento. E vive quebrando a cabeça. Aí eu conheço. Mas eu também conheço. Mas o meu conhecimento é melhor que o seu. Não, peraí. Eu conheço algo a mais.
Não, é porque eu conheço, meu conhecimento. E você, eu tenho um conhecimento também. Aí pronto, não há paz. Mas quantos acreditam que a gente vai voltar para a revelação? Quem acredita que vai voltar a receber a revelação de Deus? Você entende agora por quê? Deus chamou Adão, Eva e o diabo, e antes dos dois sair do Éden, Deus chamou a mulher, vem cá, colocou a mão no ventre dela e disse assim, profetizo. E ali Deus entregou mais uma revelação. Eu profetizo que do ventre da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. O que Deus estava dizendo? Eu estou profetizando que eu vou vingar quem feriu vocês. Está entendendo, irmão? Pastor, eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Não faça, porque Jesus se levantou para ser teu vingador. Jesus se levantou para ser tua justiça. Mas a profecia de Adão e Eva, a profecia de Cristo, a profecia do Salvador, do príncipe que nasceria, vou levantar um príncipe que vai reger a terra com braço de ferro, as nações, aquela profecia era para o fim dos dias, porque a volta de Jesus, quando ele vier, ele vai acabar com todas as guerras. Quando Jesus voltar, vai acabar com as mortes. Quando Jesus voltar, vai acabar com a miséria, com a pobreza, com a dor, com o sofrimento. Quando Jesus voltar, ele vai acabar com a tristeza. Quando ele voltar, ele vai acabar com as perseguições. Quando Jesus voltar, nós seremos novas criaturas, e as coisas velhas ficarão para longe da gente. Você crê nisso? Fica de pé nesse instante. Oh, aleluia. Por isso que nós não temos que sair da presença de Deus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, que haverá um período de paz sobre a terra. Um período de paz. Mas a Bíblia diz assim, mas virá repentina destruição. Haverá um momento de paz, mas virá repentina destruição. Hoje, o nosso papel hoje é sermos servos de Deus. O nosso papel hoje é adorarmos a Deus, adorar a Deus, amar a Deus, amar o que Jesus veio fazer, amar. Pastor, como é que eu vou ajudar a minha família, os meus amigos? Não tem outra receita. Eu vou te dar uma receita que não tem outra receita. Se você não acatar essa receita, não tem outra receita, irmão. Não tem. Desculpa, não tem. Eu já pesquisei, já li a Bíblia umas 200 milhões de vezes, tentando achar um outro caminho de solução. Não tem. Você quer resgatar sua família? Quantos aqui querem resgatar a família para Jesus? Você tem alguém que você quer trazer para a presença de Deus? Levante a sua mão, quero ver. Eu vou te dar um conselho. Isso vai exigir do seu corpo, vai exigir da sua carne e do seu corpo só oração. Você pode fazer tudo, irmão, tudo. Você pode ser bonzinho, cumprir todos os princípios dos dons espirituais, mas o que vai quebrar as paredes do mundo espiritual, as algemas, as correntes que trancafiam, que aprisionam a quem você quer na presença de Deus, é só a oração. A oração, ela tem que ser ininterrupta. Que isso? Incessantemente. Você não vai conseguir orar 10 minutos, 5 minutos. Você vai ter que orar muito tempo. Você vai ter que se esforçar. O seu corpo vai sentir, sua carne vai sentir, o corpo, a carne vai sentir. Você vai ter que criar hora, dia, momento para isso. Pastor, mas o senhor não pode orar por mim? Eu até posso, mas não vai resolver 100%. O que vai resolver é quando você tomar atitude.
quando você tomar atitude. Jeremias orava por Israel. Deus veio falar com Jeremias. E o que Deus falou para ele? Jeremias, qual é o problema? Israel está passando um problema gravíssimo, Senhor. Sabe o que Jeremias disse? Deus disse para Jeremias: peça ao povo. Olha só, Jeremias estava clamando pelo povo. Ele disse assim: peça ao povo que clame a mim, e eu responderei. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos nesse instante. Fecha os seus olhos nesse instante. Só para a gente orar. No seu coração você ouviu a palavra de Deus. Você ouviu a palavra de Deus. Não se preocupe o que está em jogo. Se são alguns projetos da vida, sonhos. Meus irmãos, você não acha que aquele povo aonde está sendo atacado, você não acha que aquele povo tinha muitos sonhos? Você não acha que lá existem muitas famílias com projetos? E olha o que aconteceu, uma guerra no meio do país, aonde vários projetos e sonhos se cumpriram. Aí algum deve estar perguntando: onde é que está Deus agora? Deus falou comigo que me daria isso, abriria aquilo, faria aquilo outro, e veio logo uma guerra. Irmãos, nós estamos nesse mundo e estamos sujeitos a tudo aqui. Aqui pode se cumprir um sonho, mas ele pode ser interrompido também da noite para o dia. O mais importante não é o sonho realizado. O mais importante é a convicção de que você vai morar no céu se Jesus voltar hoje ou agora. A convicção é a volta de Cristo. Você tem que ter convicção todos os dias que se a trombeta tocar, a Bíblia diz que no soar da última trombeta, Jesus Cristo aparecerá nas nuvens com poder e grande glória. A sua confiança tem que estar na salvação, na trombeta que vai tocar. Porque sonhos podem acontecer, como podem ser interrompidos. E muitas pessoas se afastam de Jesus porque um sonho é interrompido. Muitas pessoas largam de Jesus porque uma coisa na vida é quebrado. Estamos sujeitos a esse mundo a viver em tribulações, em guerras. Estamos sujeitos a viver nesse mundo aonde, lá em 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 5 diz: muitos vêm com cara de piedade, com misericórdia, pedindo ajuda a Deus. Mas quando a eficaz da palavra se manifesta, eles ouvem a verdade, não aguentam e larga tudo e vão embora. Ou seja, que Deus possa nos ajudar daqui para frente. Peça a Deus que Ele te ajude daqui para frente. Peça ao Espírito Santo que Ele te ajude daqui para frente. Por quê? Porque o mais importante agora é alguém da sua casa vir para a presença de Deus. O mais importante é os seus parentes virem para a presença de Deus. O mais importante é os seus amigos, colegas virem para a presença de Deus. Porque as demais coisas, diz a palavra, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Deus achar por bem, Ele vai te abençoar na terra dos viventes. Se Deus achar por bem, Ele vai te dar o ouro, o melhor ouro dessa terra, a melhor prata dessa terra. Em meio à guerra, em meio à tribulação, Ele assim ainda vai te abençoar. Se Deus achar por bem, Ele tornará você uma pessoa próspera, vencedora. Se Deus achar por bem, Ele abre todas as portas, te dá negócio nas mãos. Deus te dá empresa, negócios. Deus sustenta você, exalta você. Deus faz você dar volta ao mundo. Não importa, se Deus quiser, Ele vai fazer isso. Mas Ele quer saber se estamos aguardando, estamos preparados para o dia da sua volta. Pai bendito, nessa hora te glorificamos. Ó Pai, nós te exaltamos nessa hora. Senhor, colocamos a tua igreja nas tuas mãos. Colocamos a tua igreja nas tuas mãos.
colocamos a tua igreja nas tuas mãos. Ó igreja, Senhor, espera a profecia da tua volta. A igreja espera, ó meu Deus, o dia da tua volta. Fortalece o coração da tua noiva, fortalece o coração das irmãs, dos irmãos, ó Deus, para que não haja desistência, para que não haja abatimento, para que não haja desistência de ninguém. Pelo contrário, que cada um se fortaleça na fé que tem recebido, que cada um ande na visão que o Senhor tem dado. Ó Deus, eu quero profetizar que esse irmão que está aqui dentro, alguém ligado ao sangue dele, alguém ligado à vida dele, alguém ligado à sua aliança de vida, eu quero profetizar salvação. Eu quero profetizar para alguém que ficou em casa, seja salvo, que o espírito do arrependimento vá buscar alguém que ficou afastado, alguém que largou a profecia, alguém que largou a Bíblia, alguém que deixou o evangelho, alguém que parou de orar, parou de ler a palavra, parou de clamar, buscar a tua presença, alguém que se afastou, seja irmão, seja pai, seja filho, seja marido, sobrinho,